e vamos falar agora sobre a nossa aula de psicologia, que tem muita coisa, tá? É muito conteúdo, é um conteúdo muito denso. Eu vou tentar simplificar ao máximo, porque eu não brinquei quando eu fiz isso, né? Eu não brinquei quando eu fiz isso. Eu fiz isso com bastante carinho, bastante dedicação. E vocês vão ver que de fato foi uma parada que eu fiz não só para vocês, mas para mim também, né? Tem muito a ver com a minha trajetória, com aquilo que eu acredito. E a aula de hoje a gente vai falar sobre primeiramente submissão, humildade e disciplina, o caminho do trader alinhado com Deus e com o mercado. É... A raiz do problema, galera, sempre será o orgulho. Quem tiver com papel e caneta aí, por favor, anota tudo que eu vou falar, porque é de extrema importância. Tudo que eu vou falar hoje é de extrema importância. Então, a raiz do problema é o orgulho, beleza? Então, eu já vou deixar aqui para vocês copiarem aí, colarem aí onde vocês querem colocar, nota, bloco de notas, enfim, o que vocês quiserem. Porque eu acho que a raiz do problema, a raiz de todo problema, travando muito? Tá travando? Tá travando muito? Tá travando, né, velho? Talvez possa ser minha esposa lá que tá assistindo o streaming. Mas a internet é de 1 GB, velho. Ou voltou 100%. Beleza. Então vamos lá. Toda vez que tiver aí, vocês falam que aí a gente. Beleza? Então a raiz do problema é o orgulho, tá? Reconhece o Provérbios 3:6. Reconhece todos os seus caminhos, Deus, né, o seu Deus em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não te estribe no seu próprio conhecimento. Quando a gente fala aqui para não se apoiar no nosso próprio entendimento, a gente entende uma parada importante, né? Que por mais que a gente tenha todas as coisas na mão, a gente não pode ainda se apoiar no nosso próprio conhecimento, porque Deus, ele é soberano acima de todas as coisas. Então a gente tem que começar entendendo algo muito profundo aqui. Quando grande parte dos nossos erros como trader nasce de uma coisa só, orgulho. Simples assim. Se você for um cara sincero, um cara submisso à verdade, você vai assumir para você mesmo que toda atitude que você teve em alguma parte da sua trajetória aqui nesse mundo de trading, que você sabe que não deu certo, veio justamente de uma coisa chamada orgulho. Né? Então a gente senta na frente do gráfico achando que a gente às vezes entende tudo, né? Achando que dessa vez vai, que essa oportunidade daqui é excelente, é boa, é a melhor que tem, né? Mesmo quando o mercado não está mostrando ali o nosso setup 100%, né? Isso é um grande erro. Então, por quê, né? Por que a gente erra tanto? Porque o nosso coração, ele está apoiado 100% no nosso entendimento. Então, a gente quer ter razão, a gente quer ter controle sobre essas coisas, né? E a parte número um é a ilusão do controle e o desejo de ganhar dinheiro, né? Essa é a parte número um da nossa aula aqui, porque eu vou falar mais sobre isso aqui, beleza? Tentar ser breve o máximo possível para a gente conseguir falar sobre tudo. Quantas vezes você abriu o gráfico, cara, e você pensou o seguinte: vou ter que fazer grana hoje, cara. Eu preciso fazer grana hoje, eu vou clicar hoje porque preciso fazer dinheiro, velho. Ou então eu não posso sair daqui hoje sem dar um clique. Tá todo mundo clicando. Semana passada eu vi uma galera lá no Instagram clicando e operando e não sei o que. E eu não posso sair daqui sem clicar. Todos os dias eu tenho que clicar. Tem aluno mesmo que todo dia tá clicando. Às vezes o setup nem aparece, nem pula do gráfico. O cara tá ali clicando porque quer operar, eu quero operar, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que virar minha chave, eu tenho que. Não. Respira, respira. Que aí vai começar a vir aquela crença do vou ter que dar um jeito de achar uma entrada aqui, né? Vou ter que dar um jeito, tenho que dar um jeito para achar uma entrada. E isso é o seu ego falando, é a sua necessidade de validação, é a ansiedade por um resultado imediato, que não é assim. O trading é o único lugar onde você vai entrar e você não vai conseguir mais dinheiro por mais tempo trabalhado. Muito pelo contrário, o trading é o único lugar do mundo onde você trabalha menos e ganha muito dinheiro. Quanto menos você trabalha, mais assertivo você trabalha, mais dinheiro você ganha. Então, quando a gente entra no mercado com foco em fazer dinheiro, galera, a gente já força, né, vários tradings que não existem, né, várias entradas que não existem muitas das vezes, né.
E qual o resultado disso? O resultado é simples, é stop, depois stop, depois stop, e aí você se frustra e aí o mindset abala. Depois que o mindset abala, você já entra no estado de sobrevivência. Você entra com medo após medo após medo, e aí você começa a ter a sensação de que o mercado está contra você, certo? Mas o mercado nunca vai estar contra você. O mercado ele é simplesmente o mercado. O mercado, ele é simplesmente o mercado. Nada mais, nada menos que o mercado. O mercado nunca vai estar contra você. Ele é candle subindo e candle descendo. Então, para com essa ideia de que você que está errando o seu plano e para de culpar o mercado, dizer que ele sabe onde é que está meu stop. Parece que, pô, tudo tá... Então, é você contra você mesmo. Você contra a sua disciplina, você contra a sua fé e você contra a verdade do seu próprio sistema. Ou seja, todas as vezes, né, a única coisa que a gente tem certeza é o nosso sistema. Então a nossa fé, ela tem que estar baseada em cima do nosso sistema. Vou colocar aqui, ó. A nossa fé tem que estar baseada no nosso sistema, certo? E o nosso sistema ele nos diz que temos 50% de assertividade. 50% de assertividade, certo? Isso quer dizer que de 10 vezes você irá perder 5. Simples assim. Beleza? A parte 2 é o verdadeiro papel do Edge, né? Eu vou colocar aqui para vocês. O verdadeiro papel do Edge, que é a âncora da nossa disciplina, beleza? Da sua disciplina, no caso. Então, o Edge, ele é a âncora da disciplina. Por quê? Se você tem um Edge que ele é validado, né? Um setup que você tem uma... É o que eu faço hoje com meus alunos. Você vê que hoje bateu o setup... não sei se foi setup a mais, que eu não vi divergência. Mas muito provavelmente pode ter sido setup a mais até. Depois eu vou dar uma olhada. No laboratório de sábado também a gente pode dar essa olhada. Mas eu acho que não foi. Quer dizer, não sei, né, cara? Deixa eu dar uma olhada logo aqui com vocês para ver se foi o a mais, né? Porque de fato hoje eu me passei para esse setup e eu tenho que lembrar dele, né? Porque eu estou muito focado no Market Maker Model e esquecendo do setup que foi o setup que ultimamente me deu mais grana, né? Foi esse setup, né? Então ele pode até ter acontecido 100% hoje com divergência e tudo mais, me dando um setup a mais ali, eu simplesmente negligenciei, né? E vou ver aqui, vou dar uma olhada aqui agora para ver se ele fez divergência. Não fez divergência, né? Pelo menos isso, não fez divergência. Então não foi o A+, mas ainda assim foi o setup A, né? Que é um setup muito bom e ele tá todo completo aqui, né? O Alexandre usou ele, o Alexandre, tô me referindo ao Alexandre, galera, porque o Alexandre fez a mentoria individual, né? Então hoje o setup A+, ficou muito, o A ficou muito claro. Então, a nossa confiança, né? Ela tem que ser justamente no nosso edge, o nosso poder, né? A nossa âncora é o nosso edge. Então, se você tem um setup que ele é validado e a estatística dele está positiva, você sabe que ele tem uma expectativa matemática positiva a longo prazo, certo? Ele tem uma assertividade média que já é conhecida por você e ele só vai funcionar se você respeitar as regras. E aí vem uma chave muito importante. Como é que você quer que seu edge funcione? Por exemplo, seu setup A, ele tem... Seu setup A, ele tem, sei lá, 45% de assertividade. Mas você não está executando toda a regra do seu edge. Você não está executando 100% daquele edge que você sabe que você tem. Então, como é que você acha que ele vai te dar 45%? Óbvio que ele vai te dar menos. Ele vai te dar 30%, ele vai te dar 35%, ele vai te dar 20% de assertividade, porque você não está respeitando todas as regras. Ou seja, o edge é a verdadeira... na verdade, ele é a sua fé, né? A sua verdade operacional. Então, se o mercado não estiver mostrando no seu setup, simples assim, velho. É não operar, entendeu? Hoje deu para operar, depois que a gente vê o gráfico, claro, né? Eu não quero ser leão de gráfico, né, que passa. Eu tava muito bem shortado ali, para mim ia ser short, né? Teve uma divergência depois que ele dá o setup, ele dá a divergência. Depois eu vou tentar falar sobre. Deixa eu ver se dá para falar agora logo. Aqui, ó.
em M1, né? Depois que ele faz o setup inteiro, ele cria uma divergência que aqui a gente poderia, né, ver como A mais, ó. Você vê a divergência entre 9,35, né? Não foi 9,35, meu Deus, não, foi aqui. 9,43 e 9,47. Então, ele faz a divergência, galera, na breaker, tá? Em ambos os ativos, porque a breaker tá aqui, ó, né? Breaker, ele tá aqui. E o preço tá sendo apoiado. Deixa eu puxar aqui. Aí, o preço está sendo apoiado pela breaker e a divergência A na breaker, ou seja, a gente pode até ser considerado um A mais por conta dessa divergência, só que essa divergência é a divergência de continuação. E aí, o que é que você vê aqui de forma fractal, ó? O que está acontecendo nos 5 minutos, galera? Isso aqui é foda, velho. Eu amo o mercado, velho. Você pegou também? Conseguiu dar take? Então, o mercado ele é fractal, né? Aquilo que acontece em 5 minutos está acontecendo também aqui, ó, em M1. Olha lá, mesmo setup que está acontecendo no tempo gráfico maior. Olha a break aqui, olha o fair value gap, olha o retest. Aqui sim você tem uma divergência, né? Legal, mano. 3R, né? Show de bola. Tá aí, Lucas. Então, o nosso edge, ele é o verdadeiro setup, né? E se o mercado não tá mostrando ele, simplesmente não opera. Então, cada vez que você força uma entrada, velho, que tá fora do seu plano, você tá dizendo para o mercado e para Deus, né? Que eu coloquei Deus no meio disso aqui, no meio do nosso projeto. Eu sei mais do que meu próprio sistema. Toda vez que você força seu setup, é isso que você está dizendo. Eu sei mais do que meu próprio sistema. Eu sei mais do que a lei do mercado. Eu sei mais do que até o próprio Deus que me pediu para não me apoiar no meu próprio entendimento. É isso que você está dizendo. Então, eu vou deixar essas 3 frases aqui para você se lembrar todas as vezes, né? Que todas as vezes que você forçar uma coisa que está fora do seu sistema, você está dizendo essas 3 coisas aqui para você. Eu sei mais do que o meu próprio sistema, eu sei mais do que a lei do mercado, eu sei mais que o próprio Deus que me pediu para não me apoiar no meu próprio entendimento, certo? E a terceira parte, né? Plantando as novas árvores mentais. Isso aqui é show de bola, né? Eu fiz isso aqui no sábado, cara. Eu tava cortando o cabelo e ouvindo um podcast de um cara que eu admiro muito, é um gringo que é trader profissional há muito tempo. E aí ele começou a falar algumas coisas, eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver, eu vou lançar aqui, vou fazer um bloco de notas aqui, vou destrinchar isso aqui, né? Então, plantando novas árvores mentais. Toda vez que você resiste à vontade de operar fora do plano, né? Que é justamente esses desejos impulsivos que a gente tem, toda vez que você diz não para aquele trade que não é o seu setup, você está plantando uma nova árvore mental, né? E na verdade, na psicologia, a gente chama de caminhos neurais, são os mapas neurais, né? Que é justamente isso. Toda vez que você diz não para toda vez que você diz não para aquilo que está fora do seu setup, você está plantando uma nova árvore. Então, é a árvore da disciplina, né? É a árvore da paciência, é a árvore da humildade. E ao mesmo tempo você está arrancando a raiz da árvore velha, que é justamente aquela árvore que faz com que você tenha resultados imediatos, queira resultados imediatos, e acaba fazendo tudo de forma impulsiva, né? Então aquela árvore nasceu da ansiedade, da ganância, da pressa. Essa árvore antiga, ela nasce, como eu falei com um aluno hoje, um cara que está querendo entrar na mentoria, a gente sempre vem pelos meios errados aqui para o trading, né? Nós costumamos vir pelos erros errados, pelos piores motivos, né? Os motivos que a gente vem é justamente a vontade exacerbada de fazer dinheiro rápido, é aquela vontade de te querer tirar a família da miséria, ou então impressionar a mulher, dar um futuro melhor para a mulher, para seus pais e tal. Então, essa árvore, ela é a primeira árvore a ser plantada, né? E ela precisa ser eliminada. Mas para ela ser eliminada, a gente precisa ajudar a árvore atual ela entrar nesse caminho de florescer, né? Então, isso é literalmente neuroplasticidade. Você está reconectando os caminhos do seu cérebro, criando novas sinapses, né? Que são as conexões neurais, moldando essa nova identidade que você precisa moldar, né? E isso só acontece quando você vai agir de forma diferente, mesmo que o emocional peça o contrário, né? Então, é diante de um emocional abalado, diante de uma situação de drawdown, talvez, que você vai plantar a nova árvore, né? Que é a árvore que vem da paciência,
a árvore que vem da humildade, a árvore que vem do plano de trading, do profissionalismo, né? Porque o profissionalismo em trading não é você sentar e clicar e acabou, não. Sabe? Você tem que sentar, você tem que meditar, você tem que ler alguma coisa antes ali, você tem que preparar o seu ambiente, deixar tudo arrumado, pegar seu caderno, fazer sua oração, manter sua rotina, né? Isso é profissionalismo. Então, para que esse trader profissional que existe dentro de você, ele vai querer crescer, aconteça de fato, ele começa a tomar forma, ele precisa que a árvore velha, que foi aquele formado, né, pela maluquice, pela ansiedade, morra para que nasça o novo, né? Então essa nova árvore, ela precisa de fato existir quando você der água e alimentos para ele, nutrientes para ele, né? Então, o quarto ponto é justamente falando sobre a aleatoriedade do mercado. Deixa eu só colocar uma explicaçãozinha para vocês aqui dessa parte 3, para a gente não passar em branco, e vamos para a parte 4, tá? A parte 4 é o seguinte: o mercado é aleatório, mas sua reação não precisa ser. Porque mesmo com a ICT eu quero transformar isso em aleatoriedade, né? Seguinte, todos nós sabemos que no fundo há um algoritmo controlando o mercado, certo? E esse algoritmo, assim como a gente viu hoje, cara, o cara olhar para um gráfico como esse BISE aqui, de H1, sendo tocado dessa forma, do jeito que foi, respeitado do jeito que foi, e reagido do jeito que reagiu, cara, o 50% do BISE tá aí, cara. Eu vou colocar isso no meu journal aqui, puta da vida, porque infelizmente eu não vi, né? Deixa eu até colocar o Notion, já abri o Notion aqui para eu fazer meu journal, que tem que ser feito todos os dias. Outra coisa que vocês têm que ter paciência para fazer é o journal todos os dias, cara, independente. Take, stop, não tô legal hoje, tô legal amanhã e tal, não sei o que, enfim, mano. Tem que ter trading journal todos os dias. Então, olha a confluência que eu tenho para meu setup. Eu tenho um busy, no 50% do busy sendo respeitado com o corpo do candle, o corpo do candle sendo muito bem respeitado, e depois ele faz um SBT junto com o break. Então, isso é um plano bem executado, né? E quando eu falo sobre a aleatoriedade do mercado, eu quero trazer essa sensação de aleatoriedade só para vocês entenderem que um trade individual, ele não é culpa sua, cara. Você não pode se importar com um trade individual. Você tem que se importar com longo prazo. Pô, se você de 10, 15 entradas, você errou as 10, as 15, aí sim, cara, tá na hora de você rever muitas das coisas ali que você levantou como conceito, né? Então eu acho que tá na hora de você, de fato, voltar para o início de tudo, né? Então, a vida é assim, né? O mercado é desse jeito. Você não tem controle 100% sobre o mercado, né? Você pode analisar, você pode estudar, prever as probabilidades do seu edge, né? Mas a decisão final, ela sempre será do mercado. Tipo hoje eu entrei na operação, o mercado foi lá, desceu, subiu e break-even, certo? Me tirou e depois ele continuou andando. Agora continuou andando bem lateral para lá para baixo. Chegou a dar um para quanto aqui? Deixa eu ver aqui. Chegou a dar. Do ponto que eu entrei aqui, cara, se eu tivesse continuado aqui assim mais ou menos, não, foi mais abaixo. Stop na máxima aqui. Foi a máxima que fez esse emitir, né? Cara, chegou a dar. Até agora tá indo até lá, né? E o meu alvo era justamente essas mínimas aqui, né? E a gente tem basicamente o market maker seu modo. Chegou a dar 1 para 4, sacou? Se a gente for parar para analisar direitinho, aí chegou para dar 1 para 4, né? E a gente pode estar vendo aqui agora de fato o market maker seu modo, né? Que era o market maker seu modo que eu achei que o mercado ia de fato continuar fazendo aqui, né? Que era essa consolidação. Essa outra daqui, eu pensei que o SMR viria dessa limpeza de liquidez para ele começar a descer, né? Mas ele foi até lá em cima e agora está fazendo topos e fundos descendentes, inclusive, basicamente já anulou esse inversion fair value gap, né? Então, prestem atenção no que a gente falou, lembre também do price action, né? De agora e o que a gente falou no início da aula. Então, o mercado ele sempre será o mercado, né? E isso exige uma coisa que poucos traders têm. Para quem não sabe, eu tô lendo novamente The Best Loser Wins, né? Porra, o livro é excepcional e vou ler de novo. Vou ler Trader Disciplinado de novo, vou ler todos que
faz parte da psicologia do trading, eu gosto de ler. Tem novos livros também para ler. Tem um livro que o coach da Top Step me passou também, né? Enfim. Então, a sua submissão, cara, é algo que poucos traders têm, né? Você tem que ser submisso ao seu edge, cara. Você tem que ser submisso ao seu plano. Você tem que ser submisso ao seu processo. Você tem que ser submisso a Deus, primeiramente, né? Então, o mercado ele não vai fazer o seu setup só porque você quer. Você vai sentar no gráfico ali, não, ele vai fazer meu setup agora. Não, o mercado ele não vai fazer o seu setup na hora que você quer. Assim como Deus também não vai mudar os planos dele só para agradar o seu ego. Entende? Então você senta, você espera, você observa e quando o seu setup estiver lá, aí sim você vai agir, certo? Então devemos lembrar o quê? Humildade, humildade para esperar o tempo do mercado barra tempo de Deus, né? Então a gente tem que ter essa humildade para esperar todas as coisas acontecerem no momento exato. A gente sabe que a gente está no caminho, a gente está no caminho certo, inclusive quem está na mentoria tá no caminho certíssimo, porque está sendo acompanhado por um cara que já vive disso, um cara que já conhece sobre isso, né? Já participou dessa empreitada, desse caminho que vocês estão percorrendo. Então tenha paciência para esperar, tenha submissão ao seu edge, ao seu processo e a Deus, certo? E a parte 5 é a parte importantíssima, né? Graças a Deus, hoje eu vivo cercado de alunos que têm essa parte 5 aqui tranquilamente, que é justamente a humildade, né? A humildade é a virtude que prepara o trader para o sucesso. Isso tudo fala de uma virtude que transforma não só o trader, mas o homem em si, né? A virtude da humildade. Porque ser humilde é aceitar que o mercado é maior do que você, que o próprio Deus é maior do que você, né? Que o resultado de um trade, como eu falei, o resultado de um trade individual, ele não está no controle da sua mão, né? O controle, essa vontade de controle, ela é uma ilusão, né? A gente quer muito ter controle sobre as coisas, né? Porque nosso eu primitivo, ele sempre, desde antigamente, ele sempre quis ter esse controle. Então, quando você entende isso de verdade, né, que o mercado é maior do que você, que Deus é maior do que você, que o resultado não está na sua mão, que o controle que você quer ter é uma falsa ilusão, né? Quando você entende tudo isso, aí a sua ansiedade diminui, aí a sua pressa some, aí o seu foco muda de ganhar dinheiro para executar o que é certo, né? E aí naturalmente o dinheiro começa a vir, né? Então eu vou deixar para vocês aqui a diferença entre humildade, né? E olha lá. Ser humilde, aceitar que o mercado é melhor do que você, Deus é maior do que você, o resultado não está em suas mãos, controle é uma ilusão. E quando você entende isso tudo de verdade, a ansiedade diminui, a pressa some, o foco de ganhar dinheiro sai e o de executar certo entra, beleza? Então, a parte 6 é o erro como professor e não como inimigo. Para mim, é a melhor parte. A melhor parte é essa daqui. O melhor jeito de você ser lucrativo no trading é você aprender com o seu próprio erro, não tem outra forma, certo? É só isso. Se você errou, se você forçou um trade hoje, se você tomou stop por disciplina, é uma aula grátis que você tem. Você acabou de ter uma aula sem pagar nada, quer dizer, na verdade você pagou. Você pagou o stop, o preço do stop. Mas você, todas as vezes que você erra, você tem esse erro como um professor. Não é seu inimigo, é um professor. Seja mais leve com a vida, cara. Seja um pouco mais leve, seja um pouco mais tranquilo, seja um cara mais, sabe, zen. Seja um cara mais tranquilo, sua hora vai chegar. É um processo e você tá no processo. E quanto mais você se cobra, pior. Só pega o erro, anota o erro no final do dia, cara. Ó, tem um caderninho aqui, ó. Eu não deixo de fazer minhas anotações, tá? Todos os dias eu tenho feito minhas anotações. Eu sento no gráfico, já venho aqui para falar sobre SMT, sobre as coisas, sobre a disciplina e tudo mais. Então eu tô sempre tranquilo. Então, pô, se você for só um trade, se você tomou stop por disciplina, isso também é uma aula. Então, o mercado ele também vai te ensinar. Assim como Deus, ele também ensina através dos nossos erros, entendeu? Mas tem um ponto interessante em relação a isso, é o seguinte, se você continuar errando as mesmas coisas, dia após dia, né? Você não está aprendendo com aquele erro. Então você não se deixou, você não teve humildade para você aprender com aquele erro.
né? O que você deixou foi seu ego, seu orgulho, que foi o que falamos mais atrás, tomar conta disso tudo, né? Então, tem um ponto importante nisso, né? Você tá se você pega o erro, se você erra e você não aprende com o erro, você está se tornando um pecador recorrente. Você está amando o pecado, você está amando a indisciplina. E você não está sendo disciplinado, ou seja, você não está agradando a Deus, porque você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você não agrada a Deus, você também não vai se agradar. Porque você está amando o pecado e amando a indisciplina, cara. E a pergunta que fica é: quantas vezes mais você vai precisar sofrer para você mudar? Né? Então, o mercado ele vai te cobrar. O mercado te cobra disciplina. E ele te cobra punindo você. Né? E Deus também ele corrige você. E a vida não vai te recompensar enquanto você insistir em se apoiar em seu próprio entendimento. Então, o que eu aprendo disso aqui é o seguinte: se eu não aceito que todo erro ele precisa ser corrigido. Opa, corrigido. Cara, tá certo isso aqui, velho. Corrigido. Tá sim, acho que sim, né? Corrigido. Se eu não aceito todo erro, que se eu não aceito que todo erro ele precisa ser corrigido, eu não tenho humildade para aprimorar meu edge com as coisas que o mercado me aponta como erro. Cara, o mercado, quando você toma um stop e você saiu do seu plano, saiu da estatística do seu plano, que é de 50%, 40%, sei lá quanto é, o mercado tá dizendo para você assim, ó, aprende com isso aqui, cara. Agora, se você erra no plano, cara, já foi, eu tô na estatística. 50% de assertividade, 45% de assertividade, né? Enfim. Então você já tem o seu edge. Tá? Então, a conclusão, né? Vamos para a conclusão para a gente encerrar. A gente conseguiu terminar no horário certo, né? Então, a conclusão é o caminho claro. Tá? Qual o caminho? Primeiro é reconhecer que você não tem controle. Tá? Primeiro passo é esse, é você colocar na sua cabeça, cara, não tenho controle, né? Não tenho domínio sobre essa porra aí desse mercado e da vontade de Deus também não tem, né? A segunda parte é justamente aceitar também que a sua função como trader é apenas executar o seu edge quando ele aparece, beleza? Então, o número 2 é justamente aceitar a sua função como trade. Cara, você se paga no mercado para esperar o seu edge aparecer. Então essa é a sua profissão. Cara, eu sou pago a esperar o meu plano acontecer. E o terceiro é tenha humildade de esperar. O quarto, aprenda com cada erro. E o quinto é entenda que a disciplina diária é uma semente que com o tempo vai dar frutos por causa daquela árvore lá que a gente falou. Então, acima de tudo, confie em Deus, confie no processo, confie no seu edge. Confie em Deus, confie no processo e confie no seu edge, que é o seu plano de trading. Quando eu me apoio na minha ansiedade, eu coleciono stop. Quando eu me apoio em Deus e no meu edge, eu coleciono retornos positivos e uma mentalidade de vencedor. Beleza? Espero ter ajudado vocês todos, tá? Uma aula excepcional para mim. Para mim, que melhor ainda, né? Porque minha boca tá perto do meu ouvido. Então, quando eu chamo a atenção de vocês, quando eu passo isso para vocês, eu tô falando comigo mesmo, né? Então, galera, pensem nisso. Vocês são pagos somente para executar a ordem de vocês. Vocês só vão ser remunerados, né? Vocês só vão ser pagos de fato pelo mercado quando vocês aceitarem que vocês só são pagos quando vocês executam aquilo que você foi chamado para executar, que é o seu edge, que é o seu plano de trading. Acabou. Beleza? Deus abençoe vocês, galera. Tamo junto e é nóis, tá?